Muito bem, vamos falar sobre esse imóvel que é na Rua Coronel Seabra, número 1080, Vila Alzira, Santo André. Vamos fazer uma visita virtual e vou mostrar para você. Eu estive lá, fiz um levantamento, olhei um monte de coisa. Vou mostrar para você cada detalhe desse imóvel. Depois nós vamos fazer uma apresentação das razões pela qual a gente entende que esse imóvel ele se encaixa no nosso método, que é o MVO. Eu vou explicar para você durante esse vídeo. Veja todo o conteúdo, ele é um pouco extenso, mas para você tomar uma decisão que às vezes vai impactar 10, 20, 30 anos da sua vida, não dá para a gente falar sobre isso em 5 minutos. Então, o material um pouquinho extenso, mas veja com calma, analise cada ponto que a gente fala, entenda o que é o MVO, por que ele é importante no caso desse imóvel e por que esse imóvel a gente tem um olhar diferenciado para ele, tá bom? Então, fica com o conteúdo, veja, lá no final você vai receber os nossos contatos para poder falar com a gente, tirar suas dúvidas e poder fazer uma boa compra, tomar uma boa decisão, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá, meu caro, ou minha cara. Obrigado por ter vindo aqui nesse vídeo. Se você entrou nessa página é porque você teve interesse em saber sobre esse imóvel que a gente vai te mostrar. Então eu estou aqui na esquina da rua Coronel Seabra, tá? Coronel Seabra, com a rua Aimorés, que é essa rua que sobe aqui. Essa rua vai dar acesso aqui à Avenida Carijós, tá? E descendo aqui vai dar acesso a Rua das Hortênsias, a que faz ligação aqui do final da Avenida Firestone com o bairro aqui da Jardim do Estádio, Vila Helena, toda essa região aqui para cima. A gente está aqui na Vila Alzira, né? Esse pedaço aqui é um pedaço bem... cada hora que você coloca o CEP, ele mostra o nome de um bairro diferente, mas a gente está aqui no entorno da Vila Alzira, tá? Essa região aqui, ela é dotada de escolas, então se você seguir em frente aqui na própria Coronel Seabra, tem duas escolas municipais, né? Uma para mais infantil ali, Jardim 1, Jardim 2, e a outra do primeiro ano ao nono ano. Não me recordo se tem ensino médio nessa escola. Eu, inclusive, estudei lá nos anos 90, então, para você que procura a escola municipal, tem aqui na rua. Se você voltar um pouquinho na outra direção, tem escola particular aqui próximo na Avenida Carijós. Tá? É uma localização que tem fácil acesso para transporte público, tanto aqui pela parte superior, pela rua de cima, que já é a Carijós, quanto a rua de baixo aqui, para quem vem do Jardim do Estádio. Nas duas avenidas você vai ter ligação via transporte público com o centro. A gente está a mais ou menos 1,5 km do início do centro, para quem conhece aqui a região, Rua Senador Flacker, ali a Avenida Perimetral, a região do supermercado da Coop, do Senai, Bombeiro, McDonald's, Habib's. Então a gente tem esses serviços aqui próximos. Temos também serviços de bancos, então num raio aqui de 1 km, 1,5 km, você vai achar bancos aqui no local, no entorno. Muito próximo da gente aqui também tem hospitais, então a 1 km mais ou menos tem o Hospital Santa Helena, um pouquinho mais a gente vai ter o Hospital São Cristóvão, um pouquinho mais adiante também tem o Hospital Municipal de Santo André, tem UPAs, UBS também, para quem tem criança pequena, às vezes precisa de uma vacina, enfim, tem aqui na região, tá bom? Então, para mostrar aqui sobre a esquina, vamos inverter a câmera. Então, mostrando aqui o acesso para você poder entender. Aqui a gente está na Coronel Seabra, esquina com a rua Aimorés, ok? Toda essa parte do entorno que a gente falou. Então agora eu vou mostrar para você a casa em si. Então, vamos olhar aqui um pouco pelo lado externo. Essa casa, ela faz parte do nosso método MVO, que é o método que ele procura o valor oculto dos imóveis. É um método desenvolvido por nós, por mim e pelo corretor Paulo. E a gente busca imóveis especiais como esse daqui. E aí, assim, você vai olhar e vai falar assim, pô, peraí, cara, você está falando que esse imóvel é especial, mas eu estou vendo que ele tem alguns problemas de manutenção. Sim, tem sim, mas calma que nós vamos chegar lá.
eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui tudo sobre o imóvel e vou explicar para você as condições reais dele. E depois eu vou para o escritório e lá no escritório a gente vai editar o material, né? E de lá eu vou explicar para você tudo que tem que ser feito aqui nesse sobrado e quais as possibilidades que ele tem. Então a gente vem aqui, a entrada principal do imóvel é por aqui, então tem aqui um portão aqui, vamos ver se a gente consegue abrir, ó, tá aberto aqui, vamos lá. Então, feito o acesso aqui do imóvel, a gente tem a entrada principal aqui da garagem. Você viu pelo vídeo que tem um outro acesso de garagem pelo lado superior, isso é bacana, que você pode eventualmente mudar o uso desse espaço. Aqui tem um depósito que também pode ser convertido em um outro tipo de uso, né? De repente escritório, uma área de hobby, algo do gênero. Pode ser eventualmente integrado a esse espaço. De repente se criar uma nova solução para esse espaço, dado que depois eu vou mostrar a garagem superior, você vai ver que é possível você, de repente, até mudar o uso desse espaço aqui para alguma outra coisa, né? Temos aqui um pequeno jardim desse lado esquerdo, de quem olha para frente. Outro jardim que dá acesso à casa aqui por essa escada circular, ok? Vamos acessar aqui a casa. Foi uma casa, embora ela esteja toda no andar superior, é uma casa de um andar só, o que é uma coisa efetivamente rara, mas que coloca ela na posição de ser um imóvel especial, como eu falei. Por quê? Justamente por conta dessas características e possibilidades que ela tem, que eu vou explicar mais adiante. Entrando aqui do lado direito, pelo lado externo da casa, temos um banheiro completo, tá? Todo acabadinho. Temos aqui o acesso para a lavanderia. Tem uma lavanderia aqui generosa para os padrões atuais, né? Eu que faço projetos de apartamentos, inclusive, isso aqui é quase uma raridade, né? Acessando aqui pelo lado esquerdo, lembra que eu falei que tinha outra garagem aqui pelo lado superior da casa e que eu mostrei lá pelo lado externo. Então essa pode ser a garagem principal? Pode, por que não, né? Eventualmente, se você tiver um ou até dois carros, dependendo do comprimento do seu carro, pode ser que caiba aqui. Lá no escritório, depois que a gente estiver com a planta pronta na mão, eu vou poder mostrar se cabem dois carros aqui ou não, tá bom? Então, voltando aqui, a gente fecha. Bom, uma pequena visão do quintal externo, de onde a gente fez o acesso, né? Aqui agora, voltando para cá, a gente tem a entrada da cozinha, né? Nós passamos ali, logo pelo hall ali, tem uma porta de acesso pela sala, acabei esquecendo de comentar. Entrando por aqui, a gente acessa a cozinha, ok? Logo mais adiante, a sala de jantar. Sim, pode observar que a casa tem alguns problemas, né, de infiltração, sim. São problemas que a gente já analisou, a gente já fez o LTA, que é o laudo técnico de avaliação, e nesse laudo, quando você adquirir o imóvel, você vai receber esse laudo, né, assinado por um responsável técnico e que vai dar para você as informações que você precisa saber a respeito das condições do imóvel e o que você precisa fazer para deixá-lo em condições normais de uso, tá? Então aqui a gente passou ali pela sala, aqui tem um banheiro completo, né? Tá bem organizadinho, bonitinho. Aqui tem uma sala de trabalho da moradora da casa, o local de trabalho dela. Voltando aqui para o lado esquerdo, temos a sala.
Note ali a presença da porta que eu falei, né? Então, quando você vem do hall externo ali, acabou de subir aquela escada curva, dá acesso para esta porta, ok? Então, aqui é a sala principal da casa e aqui o dormitório principal da casa. Uma coisa interessante dessa casa, que ela é uma casa de época, ela tem ainda aqueles tacos de madeira, né? E eles estão em boa condição. Claro, precisa de manutenção? Precisa. É possível de fazer o trabalho de recuperação desse taco? É sim. Tem pouquíssimas peças avariadas e pouquíssimas peças que estão soltas. E a aparência deles, assim como madeira, está bem bacana. Alguns ambientes já foi substituído, né? Então, nesse caso aqui, ou teria que trocar o piso por um taco semelhante, ou enfim, fazer um trabalho para que as coisas se conversem e se interliguem entre si. Então vamos lá. Voltando aqui. Como a gente conversou no início do vídeo, esse vídeo a gente fez para que você pudesse fazer esse passeio entre o imóvel, né, conhecer como ele se interliga, e agora eu vou lá para o escritório e de lá eu vou continuar essa explanação sobre esse imóvel para você e na sequência eu vou explicar para você por que esse imóvel ele se enquadra no método MVO, tá bom? Então vamos para a segunda etapa desse vídeo aqui. Então muito bem, agora que você já viu aí o material que a gente fez lá visitando o local, agora aqui do escritório a gente vai falar para você por que essa é uma nova oportunidade de valorização patrimonial e por que a gente entende que esse imóvel ele se encaixa nesse método que a gente chama de MVO. E o que é o MVO? É o método de valorização oculta. O que é esse método de valorização oculta? Os imóveis que a gente tem pego para trabalhar aqui são imóveis que a gente entende que existe nele uma possibilidade de ganho patrimonial, ou seja, valorização patrimonial, e são coisas que ninguém vê. São pontos ocultos que ninguém está vendo. E a gente fez o trabalho para levantar essas questões e poder trazer para você aqui essa possibilidade, tá bom? Então, vamos lá. A gente está gravando aqui e às vezes o computador faz alguns ruídos, mas vamos embora, né? É uma gravação on demand, vamos chamar assim. Vamos lá. O que é as possibilidades então do imóvel, né? Trata-se do imóvel que a gente acabou de visitar. Ele é residencial ali na rua Coronel Seabra, número 1080, na Vila Alzira, Santo André. E ele é perfeitamente elegível ao nosso modo de ver imóveis MVO, como a gente falou, tá certo? Depois de ter visitado lá, eu vou trazer para você agora a ficha técnica do imóvel e esses são dados oficiais divulgados pela prefeitura, tá bom? Então vamos lá. Quais são os dados oficiais? Qual é a área do terreno, Teodoro? 200 metros quadrados. E qual é a área construída oficial lá na prefeitura? 150 metros quadrados, tá bom? Descrição do imóvel. Ela é uma casa implantada em 2 níveis da seguinte forma. Andar térreo, como você viu no vídeo anterior. O acesso principal de pedestre e veículos, com possibilidade de guarda de 2 carros de pequeno porte ou um sedã. Faltou ali a palavra um, tá? Um sedã ou 2 carros tipo hatch, tipo Polo, Golf, desse porte aí. Nessa vaga não cabe SUVs ou picapes. E por que não cabe? Por causa da altura, tá bom? 2 trechos de jardim, então para você que gosta de jardim, tem essa possibilidade. Uma pequena sala que pode ser adequada para qualquer uso. Então, como você viu no vídeo, tem uma sala ali com acesso interligado à garagem, que você pode converter aquele espaço de acordo com a sua necessidade. Pode ser um escritório, pode ser uma sauna, pode ser a casa do cachorro, pode ser uma brinquedoteca, pode ser uma sala de TV, pode ser um espaço para quem gosta de música, leitura, enfim, você pode adequar, uma adega, você pode adequar de acordo com as suas necessidades, né? A escada em formato curvo para acesso ao pavimento superior, ali do lado direito, né? O andar superior, então ele tem ali acesso ao hall de escada. Quando você sobe a escada, né? Então acesso ao hall de acesso à casa.
Este hall também dá acesso à sala de estar e ao quintal interno, que você viu no vídeo. Andar superior composto por sala de estar, 2 dormitórios, sanitário, sala de TV, sala de jantar, cozinha, pequena área coberta que pode ser utilizada para estender roupa, sanitário externo com chuveiro, área de serviço e vaga de garagem para veículo grande. Aquela garagem lá em cima que a gente mostrou, ela sim comporta um SUV, uma picape, um carro de maior porte, tá bom? Aqui que vem a questão do MVO e por que a gente entende que esse imóvel ele tem um potencial de valorização patrimonial. Eu vou começar a explicar isso para você. Quais são as possibilidades que esse imóvel nos dá? Então, reformas para adaptações de layout. É verdade que esse imóvel ele é um imóvel datado. O que eu quero dizer com imóvel datado? É um imóvel que tem mais de 40 anos de vida. Então, a arquitetura da época, o jeito de morar da época previam os imóveis da maneira como ele foi planejado e construído. Hoje, o jeito de morar mudou. Então, é possível fazer reformas e adaptações para trazer esse imóvel ao jeito de morar de hoje? Com certeza. Teodoro, é possível? Sim, perfeitamente possível. Mudanças de posicionamento de algumas funções. Isso vem de encontro a essa questão da modernização que a gente está falando. Mais adiante eu vou mostrar para você algumas possibilidades e você vai entender o que eu estou dizendo. Adequação de uso do espaço de garagem e sala. Aqui nós estamos falando daquele espaço lá embaixo. Como tem aquele acesso ali de veículos, né, no acesso principal, no térreo, que é uma garagem coberta, eventualmente você pode ter a ideia de fechar aquilo ali como uma porta de enrolar e criar um outro ambiente ali. Por exemplo, não sei se você tem o hábito de assistir aqueles programas de reforma americano. Então, muito se vê, por exemplo, a adaptação de garagens como sendo kitnets para locação. Então, seria possível eventualmente pensar em fechar aquela garagem ali, não usá-la como garagem, mas converter aquilo ali num espaço para locação e aquela segunda sala na lateral esquerda converter ali num banheiro, numa cozinha, algo do gênero. É possível? Possível é, questão de se estudar. Aqui vem uma outra coisa bem legal, ampliação de área construída com mais um pavimento, tornando essa casa num sobrado, né? Respeitando a legislação atual com capacidade máxima de 268 metros quadrados construídos nesse lote. Lembrando que os dados oficiais da prefeitura são de 150. Então você teria aí mais 118 metros a construir, respeitando a legislação vigente. É possível fazer adaptações e ampliações nesse imóvel? Com certeza. A gente já estudou a legislação a respeito disso, você vai ver mais adiante quando eu mostrar alguns estudos que a gente fez. Quais são os principais problemas de patologias presentes no imóvel? Eles estão bem visíveis, né, no vídeo, na primeira parte desse vídeo. Quando você viu ali a gente visitando o imóvel, mostrando e falando sobre as coisas as quais ele tem e como ele está hoje, você viu o resultado da ausência da manutenção, né? E quais são esses itens que precisarão sim de atenção caso você defina que você vai comprar esse imóvel para uso ou mesmo que seja para locação, né? Então os itens são infiltração por capilaridade. O que é a infiltração por capilaridade? É aquela infiltração que vem em contato com o solo, seja no andar inferior, seja no andar superior, na lateral direita, tem contato com terra, né? Essas casas dos anos 70 ali, a técnica construtiva era diferente e por ser diferente, não se impermeabilizava as vigas baldrame, os blocos de fundação, e por não haver esse tipo de impermeabilização, essa terra em contato com a água transfere essa umidade para a estrutura do imóvel e faz com que crie aquele efeito que você viu nas imagens, que é uma infiltração que ela vem de baixo para cima. Essa é a tal da infiltração por capilaridade. Teodoro, tem como resolver isso? Sim, tem. Hoje há materiais que permitem a correção desse tipo de problema, tá bom? Infiltração por falha na impermeabilização na cobertura. Então, tem alguns ajustes que precisam ser feitos em calha, né? Limpeza de calha, rufo,
telhado, fazer uma boa inspeção no telhado para ver se não tem nenhuma telha quebrada ou rachada e que permita o vazamento. O mofo ele é ocasionado pela presença da umidade excessiva pelos dois motivos anteriores. Então, por conta de excessiva umidade nos ambientes, acaba acarretando na criação do mofo. Os principais problemas de patologias presentes, né, que a gente já falou, e por que acontece e como solucionar tais problemas. Então aqui eu já vou falar para você como que se resolve essa questão. Eu tenho já alguns anos de janela, né, a gente começou a trabalhar no mercado da construção civil em 98. Então de lá para cá a gente já viu de tudo um pouco. A maioria das pessoas tendenciam a não dar muita atenção para imóveis que precisam de manutenção. Porém, são justamente esses imóveis onde moram as maiores oportunidades. Aí você tá falando assim, cara, mas que maluquice é essa? Quantas vezes você já viu imóveis novos onde a pessoa ela compra esse imóvel novo e ela precisa ajustar esse imóvel novo ao desejo dela? Me dá um exemplo. Sim. Demolição de uma parede para tornar um ambiente integrado. Exemplo, sala e cozinha. Abertura de um vão para poder fazer uma passagem de pratos, por exemplo, um passaprato. Fechamento de parede para a criação de um ambiente. Mudança de locação de porta. Enfim, troca de piso, troca de revestimento, troca de louças e metais. Fechamento de sacada com esquadrias de alumínio e vidro. Você vê, são adaptações que as pessoas estão acostumadas a fazer para ajustar esses imóveis de acordo com as suas necessidades. Aqui nesse caso, não seriam ajustes de layout, mas são ajustes por conta de manutenção que você vai fazer para permitir que o seu imóvel tenha aí mais 10, 20, 30 anos de vida sem trazer nenhum tipo de problema e ainda te permite ajustar o layout, que você vai ver mais para frente, que eu vou mostrar para você, possibilidades e caminhos para deixar esse imóvel com a tua cara, caso você queira comprar, adquirir, enfim, para uso. E eu vou mostrar também mais duas possibilidades que vão dizer para você a questão de possibilidade de ganho financeiro muito além do que você está enxergando agora. Mas nós vamos chegar lá. Fica comigo aqui que você vai entender. Como é que corrige a questão da infiltração por capilaridade? Esse é um problema típico presente em imóveis mais antigos, como a gente já falou. Isso se dá por motivo do modelo construtivo da época não considerar necessário impermeabilizar os blocos de fundação e baldrames, ocasionando o contato dessas peças diretamente com a terra. Com o advento das chuvas e acúmulo de água no solo, esse contato com a estrutura faz com que haja essa reação de subida da umidade para as paredes e ambientes internos do imóvel. Hoje há produtos específicos que tratam desse tipo de situação com aplicação externa às paredes, evitando muito quebra-quebra. Um pouco será necessário, principalmente por conta do mofo, né? E que podem resolver tal problema. A aplicação é relativamente simples. Será necessário remover a massa podre, por isso que eu falei do quebra-quebra, esperar secar alguns dias, aplicar o produto no local afetado, aplicar massa por cima como função de proteção mecânica e posterior pintura. É relativamente simples. Em todos os locais onde há evidência desse problema, será necessária essa ação. E a infiltração por falha na impermeabilização na cobertura. Aqui há dois pontos a serem destacados. Laje exposta ao tempo, e neste caso, aplicar manta impermeabilizante ou pintura emborrachada em todo o perímetro, acabou que ficou embaixo da imagem ali. Telhado, calhas e rufos, realizar inspeção total com limpeza e manutenção em locais onde for necessário. E aí eu quero destacar aqui que a nossa empresa de arquitetura e construção, ela pode auxiliar você na solução de todas essas questões, caso você adquira este imóvel e queira utilizá-lo para uso próprio ou fins de locação, tá bom? Então não deixe de nos consultar. Como a gente já visitou o imóvel, a gente já fez uma inspeção visual nele, a gente já entendeu alguns problemas e a gente pode te auxiliar nisso, tá bom? Falando sobre as possibilidades e agora o método de valorização patrimonial e por que a gente entendeu que é possível ganhar dinheiro com esse imóvel. Então,
A primeira coisa, como a gente já deu uma pincelada ali, reformas para adaptações de layout, eu vou mostrar já já. Mudança de posicionamento de algumas funções, adequação de uso do espaço de garagem e sala, ampliação de área construída com mais um pavimento, né? Chegando ali até os 268 metros quadrados construídos no lote. Aqui vem o pulo do gato. Então, demolição e construção de nova casa. Pô, pera aí. Eu posso pegar toda essa casa, demolir tudo e fazer uma casa nova, porque o terreno é excelente, o bairro é excelente, a localização é excelente, mas eu quero uma única casa para mim, a casa, terreno de 10 por 20. Uma casa de praticamente um pavimento só, como é o caso dessa, é um luxo que poucos têm. É possível fazer essa demolição e construir uma casa nova? Perfeitamente. Demolição total e construção de 3 sobrados para venda. Opa, pera aí. Então esse terreno ele tem uma característica que eu possa ainda fazer mais dinheiro com ele, com certeza. Demolição total e construção de 6 apartamentos para venda. Opa, então tem uma outra modalidade ainda que permite com que eu tenha ganhos financeiros além daquilo que eu não estou enxergando. Vê como um imóvel que aparentemente, por conta da sua aparência e ausência de manutenção, pode trazer para você uma possibilidade de ganho real financeiro. E onde que isso está escondido? Está escondido no fato das pessoas não terem o conhecimento correto e que nós estamos apresentando aqui para você. Aproveita a oportunidade, fica até o final, porque eu ainda vou trazer agora como é que você pode ganhar dinheiro nessas 3 opções aqui que eu vou mostrar para você, tá? Vou mostrar para você as possibilidades aí a seguir, que são o levantamento cadastral. Então a gente fez uma planta, eu levantei todas as medidas reais do imóvel e eu tenho uma planta atualizada da situação que ele está lá. Baseado nos levantamentos cadastrais que a gente fez de área construída, IPTU, não sei o que, um monte de coisinha. A gente consultou na legislação para saber o que poderia ser feito, como poderia ser feito e como a gente poderia gerar ganhos em cima desse imóvel. Então, esses 2 estudos que a gente fez são estudos que eles vão te dar um norte. Teodoro, tem que ser feito exatamente como você planejou? Não. Eu também não quis gastar muito tempo para planejar esses estudos, porque se você eventualmente escolher um, o outro não vai ser executado. Consequentemente, eu teria feito um trabalho completo e não seria, entre aspas, né, remunerado por isso. Então, a função do estudo preliminar é que ele nos dê um norte, que ele aponte assim, ó, vá naquela direção, neste caminho. O passar por ele requer um longo processo. Não estou dizendo para você que é fácil e que é rápido, mas estou dizendo que existe um meio de você chegar até lá. E é este o nosso papel. Mostrar para você as possibilidades e, caso você venha a escolher alguma delas, nós estaremos aqui, né, para te apoiar em toda essa caminhada. Vamos dar uma olhada nas plantas. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o primeiro desenho, que ele trata do levantamento cadastral, ok? Então, ela trata de uma casa sobradada aqui em Santo André, como você já sabe. Os 2 próximos desenhos a gente vai falar da situação real do imóvel. Então, considerando aqui aonde está indicado aqui como térreo, aqui é a frente do imóvel, frente para a rua Coronel Seabra, que é o acesso principal desta casa hoje. Então, os 2 acessos que a gente informa que ali será possível colocar 2 carros de pequeno porte, aqui eu estou simulando como se a gente estivesse estacionando 2 Golfs, tá? Aquele Golf, o clássico da Volkswagen. Cabe um Twingo, cabe um Cinquecento, cabe o Uno, cabe qualquer carro, Polo, Gol, Renault Clio, HB20, que sejam carros hatches, cabe, tá bom? Qualquer carro.
não vai passar aperto em relação a isso. Se você colocar um sedã, dificilmente vai caber um segundo carro, a menos que esse segundo carro seja um Cinquecento ou algo do gênero, tá bom? Nessas duas demarcações aqui, tem os dois jardins, que hoje são áreas permeáveis, tá bom? Ah, Teodoro, eu gostaria de impermeabilizar tudo isso daqui, considerando que eu vou apenas reformar o imóvel para uso. Eu gostaria de impermeabilizar e ter a possibilidade de estacionar mais um ou dois veículos aqui. É possível? Sim, é possível. Podemos providenciar esse tipo de solução, tá, ok? A escada curva, ela talvez atrapalhe um pouco em relação à implantação das vagas. A gente teria que estudar, né? De repente trocar essa solução de escada, colocar uma escada mais reta para ter um aproveitamento melhor do espaço, seja uma possibilidade. Aquela garagem coberta, ela tem um pé direito mais baixo, tá? Eu não estou com o levantamento aqui em mãos, mas ele tem ali em torno de 1,70 m. Por isso que a gente disse também que não cabe um SUV ou uma picape grande. Essa sala que a gente chamou de sala flexível, né? Uma sala flex, é uma sala onde você pode escolher, como a gente falou há minutos atrás. Você pode definir o que fazer com essa sala. Ela poderia aí ter N funções a serem cumpridas, considerando a sua necessidade. Lembrando que eu dei uma sugestão de que você poderia criar uma forma de rentabilidade a pensar sobre como distribuir esse espaço aqui, tá bom? Esse espaço aqui atrás, aqui neste nível, o imóvel ele está em contato com o solo natural, tá bom? Então é por isso que a gente fez essa achura, indicando que não há nada presente neste ponto. Essa folha 2 aqui é a implantação do pavimento superior. Então, todas as medidas, embora você não esteja vendo as medidas, mas o desenho está em escala, ok? Com as medidas obtidas no local. Você, ao adquirir esse imóvel, você vai receber essa planta atualizada, cadastral, do levantamento que a gente fez lá no imóvel, tá certo? Então, como a gente informou, a escada de acesso ao hall principal, que dá acesso à sala, que dá acesso ao quintal, que é uma área descoberta, sala e um dormitório. Nas imagens você vê que esse dormitório está sendo usado como um ateliê de costura, mas ali é um dormitório, tá ok? Sanitário, outro dormitório, sala de TV, sala de jantar, cozinha, um hall coberto, que serve para, entre outras coisas, estender roupa, né, em dias de chuva, enfim. Um sanitário com chuveiro, uma área de serviço e uma garagem relativamente grande. Aqui que é a garagem que a gente informou que caberia um SUV ou uma picape de porte maior, tá? Teodoro, o que você faria para atualizar as questões de layout, né? A questão de layout desse imóvel, né? Trazer ele para uma coisa assim mais moderna, considerando que ele é um imóvel de época. Bom, tem vários caminhos que a gente pode pensar aqui. O primeiro e principal deles, eu diria, que é o fato dele não ter uma suíte. Então, eu pensaria na possibilidade de criar uma suíte. Onde se criaria essa suíte? Depende de como você quer direcionar a casa, né? Você vê que aqui tem um dormitório e num fluxo cruzado tem outro. Poderíamos mudar as funções desses ambientes e trazer isso a uma nova realidade? Poderíamos. Poderíamos criar um banheiro em algum outro local, considerando que esse dormitório tem um tamanho generoso também, talvez diminuir ele um pouco e fazer uma suíte aqui dentro. Poderíamos. Porém, o quarto maior ele está voltado para dentro do imóvel. E geralmente os quartos maiores são os quartos do casal, né? Então eu pensaria talvez na possibilidade de reorganizar isso, trazendo o quarto principal aqui para frente, né? Até por questões de barulho, segurança, enfim. Então pensaria nessa possibilidade. Onde criar esse segundo banheiro vai depender muito de onde seria essa suíte, né? Isso faria total diferença na questão da distribuição e locação das coisas dentro do imóvel.
Uma outra coisa que também eu pensaria, esse espaço em vazio aqui é porque na verdade é um armário embutido feito em alvenaria. Então ele tem duas portas aqui que você abre e é como se fosse uma mini despensa para atender a cozinha, tá bom? Vê que tem uma sala de TV totalmente desconexa da sala, uma sala de jantar ligada aqui à cozinha e a coisa assim, um fluxo meio cruzado também. O que eu pensaria? Pelo menos na integração desses dois espaços, sendo sala de jantar e sala de cozinha, ampliando essa abertura, demolindo esse armário de alvenaria e criando uma integração entre esses espaços. Feita essa integração, eu repensaria na distribuição desses ambientes aqui, né? Dá para fazer isso sem muito quebra-quebra? Com certeza dá. É uma questão de sentar, entender as necessidades da família que vai utilizar o imóvel, porque eu estou dando algumas sugestões, mas não quer dizer que o que funciona para mim ou para minha família vai funcionar para todos, tá certo? Então, esses ajustes precisam ser pensados para o usuário final. Aqui o hall, como a gente falou, um hall de cobertura, um hall coberto, um banheiro, área de serviço e a garagem. Pensando na questão da ampliação, lembra que eu falei que existe a possibilidade de criar ali um novo andar, né? Tornar esse imóvel um sobrado. A gente tem espaço de sobra aqui para poder prever o meu celular tocando, despertador, para poder prever a alocação da escada, certo? Para onde a gente vai fazer o acesso do pavimento superior e a construção desse pavimento superior. Para construir esse pavimento superior, a construção vai precisar atender à legislação atual, tá certo? Essa construção foi feita com base lá na legislação da época. Hoje, para fazer essa reforma, a gente precisa seguir as diretrizes, a reforma como ampliação, né, que seria o caso, seguir as diretrizes atuais. Se a gente fizer uma reforma sem ampliação, a gente não precisa nem de alvará, tá? É só um comunicado de reforma sem acréscimo de área, no caso de uma mudança estrutural na casa. Se não houver mudança estrutural, nem precisa comunicar à prefeitura a respeito. Tá bom? Então, sobre condições atuais do imóvel, sem realizar nenhum tipo de vamos chamar assim, de ação muito pesada, essas são as primeiras condições que a gente coloca de possibilidades em relação à casa existente. Todas são só essas que existem? Obviamente que não. De novo, as soluções, elas precisam ser apontadas e ajustadas em acordo com as necessidades do usuário, ok? Então, são muitas as possibilidades aí. Muito bem, então eu vou fechar essa primeira apresentação que trata das questões do levantamento cadastral. Vamos para a segunda possibilidade. Na segunda possibilidade, a gente falou da possibilidade de construção de 3 unidades, 3 sobrados no mesmo terreno. É muito comum aqui na cidade de Santo André você ter essa gama de possibilidades de construir 3 unidades ou mais dentro de um único lote. Então vamos lá. Mesma posição de acesso, Rua Coronel Seabra, acesso pedestre, acesso veículos. Teodoro, por que o acesso está do lado direito e não está do lado esquerdo? Por legislação, eu tenho que afastar da esquina no mínimo 5 metros. Tá? Então, por conta desses 5 metros, eu trouxe essa vaga para cá. Pô, mas é só aí? Não dá para repensar? Dá para repensar, mas a gente não tem muita folga nessa condição. Tá? Então, acesso de veículos, entra aqui para a garagem, uma vaga para cada casa, sem necessidade de manobra. Eventualmente, depois os moradores, cada um comprou sua casa e tal, entre eles quiserem combinar uma maneira de ter uma segunda vaga com manobra, isso é uma convenção entre os moradores, mas por legislação e por regramentos e código de obra, lei do solo e blá blá blá,
as condições são para uma vaga para cada unidade, sem a necessidade de uma vaga atrapalhar a manobra e o acesso do seu vizinho. E aqui você está vendo duas escadas. Você fala, mas não são 3 casas? Sim, são 3 casas, mas uma escada aqui, no caso, está atendendo 2 casas. Você vai entender no layout do pavimento superior. E essa daqui atende a casa da frente. No caso aqui, a gente também está propondo 3 pequenos depósitos. Então, um depósito aqui e 2 depósitos aqui. Sendo esse depósito da casa 3, que é a casa aqui da frente, e os 2 depósitos menores da casa 1 e da casa 2. Tá bom? Vamos para o andar superior. No andar superior, temos aqui os 3 sobrados. Então, como eu falei, a escada que veio da garagem, que dá acesso ao primeiro pavimento, essa escada, essa não tem no andar de baixo, para a gente poder viabilizar a posição das vagas. Mas essa escada, ela atendeu o acesso comum entre 2 sobrados. Então, faria um acesso para cá, para essa casa, e o outro acesso para cá, para essa casa. Então, as 3 casas no andar térreo tem sala de estar e jantar, cozinha e área de serviço, aqui um quintalzinho descoberto para essas 2 casas, lavabo e área descoberta dividida para as 3 casas na lateral do imóvel, tá? Então, as 3 casas têm a mesma configuração: sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, área de serviço, área descoberta, exceto esta casa aqui. As outras 2 tem mais um quintalzinho aqui atrás da região das escadas. Subindo, mais um pavimento. Aqui sim a gente tem escadas individuais, né? Obviamente, porque você está dentro da sua casa. Mas as 3 casas também possuem a mesma configuração, que é 2 suítes, tá bom? Então você tem suíte principal, suíte solteiro, com banheiros. Mesma coisa, mesma coisa. Esse tipo de modelo de casa, ele permite, igual, para quem é de Santo André, a minha fala vai ser perfeitamente compreensível, que é igual aos apartamentos chamados popularmente como sem condomínio. Esse tipo de sobrado permite você ter também a sua área coberta, ou seja, você ter a sua cobertura para colocar uma churrasqueira, para colocar, se você quiser levar a área de serviço lá para cima, porque parte vai ser coberto e parte vai ser descoberto. Parte coberto e parte descoberto, tá bom? Então isso permite você ter também uma área de lazer, uma área de convívio, de festas, enfim, como na tipologia dos apartamentos sem condomínio tem, tá bom? Em vias gerais, vamos chamar assim a classificação desse tipo de imóvel, ele se chama, aqui em Santo André, claro, multifamiliar de pequeno porte. Então, mesmo sendo 3 sobrados, como nesse caso, ou no caso dos 6 unidades em apartamentos que a gente vai mostrar mais adiante, os 2 se enquadram como a mesma solução. Então, a mesma classificação de imóveis, que é multifamiliar de pequeno porte. Então, por isso que essa regra pode ser aplicada aqui neste caso. Essa cobertura, ela deve ser de, no máximo, até 50% da área do piso imediatamente inferior. Então, Teodoro, posso cobrir 100%? Não, não pode, tá? É 50%. Então, o estudo que a gente fez, ele já considera essa questão da legislação. Para se construir 3 sobrados, qual é o processo que precisa? Então, você precisa de um profissional qualificado, cadastrado na prefeitura, como nós aqui, como a nossa empresa tem. Você precisa de um arquiteto cadastrado, você vai precisar de um pedido de demolição total, porque aí sim vai ser demolida a casa existente. Você vai precisar aprovar um projeto legal, que é esse projeto junto à prefeitura para obtenção do projeto aprovado e alvará de construção. Você vai precisar dos projetos complementares, né, que é o arquitetônico detalhado, estrutural, elétrica, hidráulica e incêndio. Os memoriais descritivos e memoriais quantitativos.
todo este trabalho, nós aqui da Ricardo Teodoro executamos esse trabalho, tá? Depois faremos o registro no cartório da convenção de condomínio, porque é um mini condomínio isso daqui, são 3 casas no mesmo lote, é um condomínio pequeno, mas é um condomínio. A individualização das unidades, e sim, se você fizer o método de incorporação imobiliária, conforme a lei 4591 estabelece, você pode vender essas unidades em planta com os benefícios do patrimônio de afetação e do RET, que é o regime especial de tributação, que vai reduzir os seus impostos sobre a venda dos imóveis. Eles vão agrupar todos os impostos para 4%. Porém, lembrando, existe o jeito certo de se fazer. E nós aqui podemos te apoiar na estruturação deste negócio, tá bom? A gente pode fazer o projeto para você, a gente pode aprovar o projeto para você, a gente pode organizar a sua incorporação, coordenar a sua incorporação, desenvolver todos os projetos complementares, a gente pode lançar o empreendimento para fazer a venda, a gente pode construir o empreendimento e entregar. Ou seja, a sua preocupação praticamente vai ser a financeira, de suportar a construção do empreendimento e receber os lucros lá no final. Apresentada então a solução de 3 unidades, vamos agora para a última possibilidade, não de possibilidade de solução, mas de possibilidade apresentada neste vídeo. Então aqui agora a gente parte para uma solução de 6 unidades. Lembrando, é um estudo preliminar, então ele dá um norte para a gente sobre o que é possível fazer. É a única solução? Certamente não. De novo, né? As regras que a gente explicou, da questão dos 5 metros de distância do acesso veículos para a esquina, acesso pedestre. Aqui a gente precisa de um abrigo de lixo e tudo mais. 6 vagas, sendo uma delas um pouquinho maior e acessível. Então, por força de lei, a gente precisa que uma vaga pelo menos atenda a questão de possibilidade de haver um cadeirante ou alguém com um portador de necessidades especiais em relação ao acesso. E preferencialmente essa vaga precisa estar próxima do acesso vertical, que neste caso é composto por escada e caixa de elevador, tá? Então, em se tratando de 6 unidades, aqui a gente precisou colocar o elevador. No outro estudo vai precisar também, a gente vai precisar de uma máquina tipo monta-carga e é só a previsão, que é uma situação, uma aplicação de lei diferente desta aqui, tá? Então, neste caso aqui, eu não recomendaria a discussão sobre cada morador ter mais de uma vaga, porque aí ficaria realmente muito apertado. Diferente na situação do 3 unidades, né? Subindo para o andar superior, aqui a gente fez uma disposição de 2 unidades por andar. Então, logo no primeiro pavimento aqui, a gente chama de garden. Por que garden? Porque é um pavimento que tem umas opções de quintal, né? Este cara aqui, de frente para a esquina, é talvez o mais privilegiado deles. Por quê? Porque ele pegou toda essa lateral e mais essa frente aqui de área descoberta. É uma grande varanda que dá a volta no apartamento dele todo. Então isso aqui, para receber amigos, parentes, fazer uma festa, uma tarde ensolarada aqui, um sábado à tarde para noite, seria um espaço incrível, né? Já o apartamento imediatamente ao lado, ele tem também, mas ele tem um posto de iluminação aqui e ele tem uma área aqui que, em tese, para você acessar, tem que passar pelo seu quarto, né? Pela suíte casal. Então, neste caso aqui, eu não usaria este espaço. Mas esse apartamento aqui, ele foi bem privilegiado nesse sentido, que você pode fazer o acesso aqui pela sala ou por aqui, enfim, aí é uma questão de planejamento. O acesso desses andares é feito pela caixa de escada e elevador. E os 2 apartamentos, eles têm lá área de serviço, cozinha, sala de estar e jantar, banheiro social, dormitório. Este dormitório não tem suíte, tá? Então ele se utiliza do banheiro social e suíte casal, tá? Neste formato aqui. No segundo pavimento,
Qual é a diferença do segundo pavimento, que é o que a gente chama de tipo? As unidades elas são exatamente iguais à do andar inferior, exceto o fato que não há quintal. Justamente porque ela está no meio do prédio, mas o layout das unidades é o mesmo. E no terceiro pavimento, aí vem o famoso apartamento de cobertura. A exemplo das casas que a gente citou, aqui também tem essa cobertura. Então, é o vazio, justamente porque o nível dos quintais estão lá embaixo, né? No primeiro pavimento. Há uma opção de acesso interno à cobertura, porém a gente resolveu deixar o acesso externo e o elevador dando acesso à cobertura. Isso permite o quê? Permite que você pode receber seus amigos, parentes, para uma festa, para um churrasco, para um aniversário, enfim, para um encontro casual, sem que eles tenham a necessidade de passar por dentro da sua casa. Então eles não vão detonar sua casa, não vão sujar sua casa, não vão ficar andando aqui com lata de refrigerante, suco, comida, cerveja, seja lá o que for, e destruindo a sua casa. Eles vão direto para o andar superior, seja via escada, seja via elevador. Na próxima planta você vai ver isso. Então, acessou, nesse espaço aqui a gente tem sala de estar, com possibilidade de conversão para cozinha, né? Esse espaço aqui ficou um pouco menor, então a gente sugere que fique a sala de estar aqui e que se leve a cozinha para o andar superior. Essa sala, como ela é maior, ela tem a possibilidade de ter sala de estar e sala de jantar aqui sem muita dificuldade, tá? Sanitários, dormitórios e suítes aqui, exatamente como nos andares inferiores. A diferença é realmente as escadas aqui de acesso à cobertura. Quando chega na cobertura, lembra da regra que eu falei? Que essa tipologia de multifamiliar a gente só pode cobrir até 50% da área inferior. Então, essa é a aplicação, mas considerando que essa parte também é coberta, tá? Então você tem aqui uma parte coberta, com as escadas chegando por aqui, um lavabo, e aqui é o espaço que você pode colocar cozinha, área de serviço e, acabei esquecendo de anotar aqui, mais a sua área de lazer. Então, churrasqueira, um fogão a lenha, um forno de pizza, seja lá o que for. Esta área ficaria como área descoberta, tá bom? Então, você pode estender sua roupa, tomar sol, fazer um deck, enfim, tá? A questão do acesso que a gente falou, então a pessoa chega, entra lá pela sua garagem, ela sobe direto para o seu andar aqui, sem a necessidade de passar por dentro da sua casa, seja via escada, seja via elevador. Ah, Teodoro, você não desenhou as portas. É um estudo preliminar, gente. Dá um desconto para nós, né? Mas enfim, é fechado aqui com porta e obviamente que vai ter acesso quem você autorizar o acesso. Ok, meu caro? Então, nota que este é um imóvel que ele tem muitas possibilidades. E sim, ele se enquadra no método de valorização oculta. E no método de valorização oculta, todos os imóveis que se enquadram neste método, ele não tem a tendência só de você comprar um imóvel, mas tem a tendência de você ter valorização patrimonial. Teodoro, eu não tenho a grana toda para fazer tudo isso, mas eu tenho a grana para comprar o imóvel. Eu posso comprar o imóvel e no futuro trazer parceiros para fazer esse trabalho de construir junto 3 unidades? Sim, é possível. Eu tenho uma parte da grana, mas eu não tenho toda a grana. Você consegue me auxiliar a buscar os recursos faltantes? Sim, a gente também faz esse trabalho. A gente pode buscar via financiamento bancário, se for o caso. A gente pode buscar via um parceiro gericado que já tem crédito na Caixa Econômica. A gente pode puxar um fundo de investimento para aportar recursos na construção do seu empreendimento. Então, quando a gente fala em MVO, é porque você vai passar por 2 processos. O primeiro processo é a aquisição do empreendimento, da casa, enfim. E o segundo processo é a valorização patrimonial, que aí fica sob sua gestão. A gente deu aqui algumas sugestões, né, do que podem ser feitos.
Teodoro, eu queria fazer um prédio de 20 andares aí, 200 apartamentos. Não, aí não será possível. 6 unidades é o máximo que esse terreno entrega, tá? Pode ser 6 unidades, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. 5 eu não recomendaria porque o número ímpar é um pouco complicado. Não que não seja que seja impossível. Impossível não é, mas a gente não sugere fazer nesse número 5 aí a implantação. Ah, Teodoro, mas você fez 3, 3 é ímpar. Sim, mas aí você viu ali a distribuição como a gente fez, tá bom? Dúvidas? Feita toda essa apresentação, deixa eu ver, a gente já está aqui há 44 minutos falando só nessa etapa, né? Fora a primeira etapa. Teodoro, eu tô cheio de dúvidas, quero conversar contigo e com o Paulo. A gente pode marcar uma reunião no Zoom, tirar mais algumas dúvidas antes da sua visita lá no local, para que quando você for ao local, você tenha todas as informações e as perguntas na ponta da língua, seja para o Paulo, seja para mim. Podemos marcar essa reunião, tá bom? Neste slide estão os contatos do Paulo, corretor de imóveis, responsável pela transação, e eu, Ricardo, que sou o arquiteto que fez esse estudo de legislação e que fez a aplicação do MVO em cima deste imóvel. Então eu fico no teu aguardo. Espero que você tenha gostado deste material e deste conteúdo. Gostaria de ouvir o seu feedback, mesmo que você não vá adquirir o imóvel, entre em contato, manda um zap pra gente, fala, ô Teodoro, eu gostei disso, eu não gostei disso, existe essa possibilidade, vamos bater um papo, vamos trocar ideias, né? Quando duas mentes se encontram, com certeza há um crescimento mútuo, porque a gente divide ideias, e ao dividir ideias, as ideias se multiplicam, e vai ser bem bacana poder bater um papo contigo, tá bom? Então, espero aí ter colocado a visão do porquê que esse imóvel se enquadra no MVO e por que a gente acredita que ao realizar uma compra de um imóvel como esse, o que parece ser um patinho feio, na verdade ali a gente tem ali uma boa galinha dos ovos de ouro, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus e eu aguardo seu contato. Valeu, até mais.